E quero saudar a você que agora neste momento com a paz do Senhor. Eu sou a pastora Fátima e estou aqui para dar a você uma palavra do Senhor neste momento que venha entrar no teu coração e que você venha refletir nela, porque é uma palavra do trono de Deus, segundo aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. E a palavra está lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, e eu quero fazer uma pequena, aleluia Jesus, uma pequena leitura deste capítulo 4, do versículo 26. Diz assim: Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. É uma palavra bastante conhecida, creio que você já tenha ouvido essa palavra. E nessa palavra nós vamos refletir no momento em que nós estamos numa prova na nossa vida, estamos passando por uma peleja, por algo na nossa vida espiritual, na área de saúde, financeira, sentimental, algo na vida familiar, como era no caso daquela mulher, a sunamita. Ela estava passando naquele exato momento por uma grande dor, por uma grande luta na vida dela, que era a morte do filho dela. A palavra diz, aqui no início do capítulo 4, no versículo 8 a seguir, depois se você quiser aí meditar melhor nesta palavra, para conhecer melhor o que ocorreu na vida desta mulher, mas aqui para você poder entender, aquela mulher era uma mulher que possuía muitos bens, era uma mulher rica, uma mulher que tinha dinheiro, era uma mulher de posses. E então ali, a palavra do Senhor nos mostra que ela veio conhecer o profeta Eliseu. E então ela veio ali preparar para o profeta Eliseu um quarto na sua casa e um alimento. Ela disse para o esposo: vamos preparar para este homem de Deus e vamos acolher eles e vamos preparar para ele um quarto na nossa casa. E então ali ela acolheu o profeta Eliseu na casa dela. E então a palavra aqui nos diz para nós, resumindo, que aquele profeta quis então lhe fazer um agrado. E chamou aquele moço que andava com ele e pediu que ele chamasse a sunamita até a pessoa dele. E então, quando ele pensou em lhe fazer um agrado, e ele não sabia então o que presentear ela, o que ele poderia fazer como sinal de gratidão por o que ela estava fazendo por ele. E então, aquele rapaz a qual andava com o profeta Eliseu, o moço Geazi, falou para o profeta Eliseu que ela não tinha filhos. E então o profeta Eliseu, quando chamou ela até a sua presença, disse para ela que em 1 ano ela abraçaria um filho. E assim então se ocorreu, segundo a palavra do Senhor. Mas após então esse filho ter nascido, ali há um determinado tempo, um momento da vida deste filho, o filho teve então uma grande dor de cabeça, uma enfermidade veio atingir aquele filho, um filho da promessa, era um filho prometido do Senhor, era um presente de Deus na vida daquela sunamita. E então após essa dor de cabeça, o filho dela veio a morrer. E segundo a palavra nos retrata aqui, ela estava sozinha na casa com o filho, quando esse filho veio a falecer. E você pode perguntar, se você ler, você vai confirmar aí na tua Bíblia, que ela passou ali pelo esposo e pediu que o esposo então preparasse um de seus funcionários, um de seus empregados, para estar levando ela até a casa do profeta Eliseu. Portanto, ela se dirigiu ao esposo desta forma, e o esposo até falou para ela, mas o que ela estaria indo fazer atrás do profeta Eliseu? A palavra diz aqui, se você acompanhar comigo, no versículo 22, e chamou o seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao profeta de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não há lua nova e nem é sábado. E ela disse: tudo vai bem. Depois, se você acompanhar mais um pouco embaixo, a palavra diz aqui no versículo 24 que, e então
albardou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda e não te detenha no caminho, senão quando eu te disser. No versículo 25 diz: se partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus no Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo ao homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. E então, aquele moço foi até ela, para saber se tudo ia bem. Quando o profeta Eliseu a viu chegando, ali no Monte Carmelo, ele então ordenou ao moço: vá até a sunamita e pergunte a ela se tudo vai bem. Mas aqui nós podemos ver que ela respondeu, como eu disse para você no início da palavra: e agora, pois, corre ao encontro e diz: vai bem contigo? Vai bem com teu marido e vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Então nós podemos então entrar no mistério desta palavra, onde eu queria chegar com você neste momento. Você que entrou agora para poder ver essa mensagem, eu creio que não foi em vão, mas é uma palavra que chegou ao teu coração. Você pode ver que ela passou pelo esposo, pediu para que ele preparasse aquela jumenta, preparasse aquele rapaz para levar ela até o profeta. Mas ela disse: vai tudo bem. Ela não comentou com seu esposo o que estava se passando. Ela não comentou que o filho deles estava morto, mas ela disse: tudo vai bem. E aí ela deixou sua casa, deixou seu filho morto, não abriu seu coração para o teu esposo. Ela foi sábia. Antes mesmo dela saber o que Deus tinha com ela, ela foi sábia diante do seu esposo. Ela poderia ter chegado, ela poderia ter murmurado contra Deus, poderia ter murmurado contra o profeta Eliseu. Ela poderia então ali abrir a verdade para o esposo, dizer: o nosso filho está morto. Mas não, ela guardou aquela dor no coração dela, ela guardou aquela dor com ela, levou até o profeta Eliseu. Ela foi direto ao profeta. E então, saindo dali, disse para o esposo: tudo vai bem. Mas não estava bem. E quando ela chegou lá no Monte Carmelo, a palavra está nos dizendo que quando o profeta, embora o profeta Eliseu já sabia que ela não estava bem, mas o profeta Eliseu disse ao moço: vai lá e pergunta para ela se vai tudo bem com ela, tudo bem com o seu marido e tudo bem com o seu filho. E mais uma vez, a sunamita respondeu: vai tudo bem. Então esta palavra que eu quero deixar para você neste momento é que aquela mulher estava passando por uma grande luta. Aquela mulher estava passando por um momento, eu creio, como mãe, e creio que você que está me ouvindo nesta mensagem, neste momento, você vai entender que você como pai, como mãe também, é o momento mais difícil para uma mãe e para um pai ver ali o corpo do seu filho já morto. Então eu me coloco no lugar daquela mulher. Será que eu, você, que está ouvindo agora esta palavra, diante da situação que aquela mulher se encontrou, vendo seu filho morto, será que você não murmuraria, não blasfemaria contra Deus? Será que você até mesmo se levantaria contra o profeta? Porque aquela mulher, ela simplesmente guardou a sua dor, ela teve a sabedoria, ela teve o entendimento da parte de Deus para ir até o profeta, para poder então saber da parte do profeta o porquê que ela estava passando por aquilo, o porquê que tinha acontecido aquilo, porque ela não tinha pedido aquele filho para Deus e o Senhor tinha dado aquele filho para ela, mas após ela ter recebido aquele filho em seus braços, e então agora ela veio a se deparar, ela perdendo a bênção dela. Eu vejo aqui também que ela teve a bênção dela, ela recebeu a bênção dela, mas que a mesma bênção ela também perdeu. E talvez neste momento na sua vida, há algo que Deus te deu, algo que veio para as tuas mãos, por profecia do Senhor, usado por profeta que o Senhor te daria. E talvez neste momento, você está passando pelo mesmo problema daquela sunamita. A tua bênção saiu das suas mãos, você perdeu a sua bênção. E então, neste momento, o Senhor quer falar ao teu coração, creio como
o Senhor testificou o coração daquela mulher, creio que o Senhor testificou o coração dela para que ela então fosse até o profeta e que ela não tivesse murmurado e não tivesse falado. Às vezes há pessoas que acontecem problemas na sua vida, acontecem momentos na sua vida de grande dificuldade, de adversidades, e que ao invés dela ser sábia, ou ela procurar um profeta, ou ela procurar o próprio Deus, ela vai então falando da sua vida para um, para outro, reclamando com todo mundo, e se sabendo que ninguém pode ajudar, porque somente o Senhor, no caso dessa sunamita, poderia ajudar ela. Né? E então aquele profeta, qual profetizou aquela bênção na vida dela, porque quando ela chegou no profeta, foi isso que ela disse, né? Acaso eu pedi algum filho? Ela não tinha pedido nenhum filho. Foi o Senhor que usou aquele profeta para dizer que daria aquele filho para ela. E então o que eu tenho para dizer a você nesse momento, que se você está passando por essa situação, talvez o teu caso não seja a morte de um filho, né? Como ela passou, mas talvez seja algo na tua vida espiritual, no teu ministério, labassuida canta labastéria, talvez o seu ministério está abalado, você está passando por uma dificuldade, uma adversidade muito grande, talvez o Senhor usou um profeta para dizer que te levantaria sobre a face da terra, talvez neste momento você está passando luta nesse ministério, nesse chamado que o Senhor preparou para você, e então, às vezes você não tem sido sábio, você tem reclamado, você às vezes tem levado o problema até mesmo às ovelhas, e então neste momento o Senhor quer dizer para você que o Senhor é Deus na tua vida, e que Ele te chamou, Ele te capacitou, e que Ele está nessa situação, em toda essa adversidade, e que é para você a partir de agora mudar a estratégia da tua vida. A partir desse momento é para você começar a agir como essa mulher sunamita, é para que você então possa somente dizer, todos que te perguntarem, tudo vai bem? Tudo vai bem. Vai bem com a tua casa? Vai bem com a minha casa. Vai bem com a tua família? Vai bem com a minha família. Vai bem com o teu ministério? Vai bem com o meu ministério. Mesmo que não vá, mesmo que você já esteja considerando-se morto, porque era o caso daquela mulher, o seu filho já estava morto, ele não estava morrendo, aqui diz que ele já estava morto, talvez o teu ministério já está até morto, você está caminhando pela misericórdia de Deus, como ela, quando saiu da sua casa e foi até o profeta Eliseu, ela foi pela misericórdia de Deus, assim também está a sua vida espiritual, e talvez neste momento, você está passando por uma adversidade na tua vida na área da saúde. Talvez o médico já te desenganou. Talvez você tenha passado por enfermidade que não está conseguindo ser diagnosticada pelos médicos. Então você não sabe o que você tem. E aí você se considera ou diante de uma enfermidade sem cura, ou diante de uma enfermidade que não existe meio de se descobrir. E então uma pessoa pergunta, como você está de saúde? Talvez você tenha respondido, eu acho que eu vou morrer. Às vezes você tem olhado dessa forma. Ou então você tem dito, o meu problema não tem mais jeito, eu já fui médico tal, mas eu não consigo ser diagnosticada, não há um diagnóstico para a minha dor, para a minha enfermidade. Mas eu venho dizer nesta noite para você, através desta palavra da sunamita, que você é uma pessoa abençoada por Deus, e que o Senhor contempla a tua enfermidade. O Senhor conhece exatamente aonde está a enfermidade que está alojada no seu corpo, que tem trazido sobre a tua vida dores, problemas sérios. O Senhor sabe exatamente onde está essa enfermidade. E se essa enfermidade já foi diagnosticada, mas o médico disse não há mais cura, e então eu vim para dizer para você que o Senhor, Ele abençoou a vida da sunamita. O Senhor curou. O Senhor não simplesmente curou, aliás, Ele não curou, Ele ressuscitou o filho da sunamita, através do profeta Eliseu. E então eu quero dizer para você, que nesta mensagem, o Senhor vai te dar a vitória na tua vida também na área da tua saúde. Você vai poder saber que Deus da sunamita é o Deus da tua vida neste momento. E se o seu problema é na sua vida financeira, talvez você está com dívidas no banco, dívidas pessoais, dívidas familiares, dívida com funcionários, talvez você está passando por grande luta dentro da sua casa, no teu salário, você tem passado uma grande luta, você não está conseguindo trabalho,
ou você até está trabalhando, mas você não está conseguindo manter a sua despesa, eu venho dizer para você nesta palavra, que o Deus da Sunamita pede para que você se cale-se. Cale-se. Se às vezes chega uma pessoa na tua pergunta, como que estão as coisas? Como que está o seu trabalho? Ah, meu trabalho está cada dia pior. Ah, eu estou desempregado. Ah, eu estou passando por problema financeiro. Eu estou devendo para o banco. Eu estou devendo para minha família. Eu não estou tendo como colocar uma renda dentro da minha casa. Eu venho da parte de Deus deixar essa palavra para você, que você venha tomar como exemplo a vida da Sunamita, que você feche a sua boca, pare de murmurar, pare de contar a sua vida para as pessoas e passe a contar a sua vida para Deus e passa também a então confiar no profeta que Deus tem usado na tua vida, porque aquela mulher passou por tudo aquilo calada, e quando ela chegou diante daquele profeta, antes mesmo que ela chegasse a ele, ela poderia ter falado para aquela pessoa que foi até ela, que foi o Geazi, ela poderia ter falado, não está nada bem, meu filho morreu, mas ela continuou calada, ela somente veio falar diante do profeta. Então muitas vezes você acha que falando para um e para outro vai resolver o teu problema, vai resolver a tua dor, mas na verdade pode até piorar a tua dor e o teu problema. E também se o problema na... Pode falar. Então também, nesse momento nós vamos meditar ainda, se o teu problema, na verdade, for na tua área sentimental, no teu casamento, no teu noivado, no teu relacionamento, namoro, não sei qual é a tua situação nesse momento, mas eu quero dizer para você também, que a palavra diz que aquela mulher respondeu, vai tudo bem. E às vezes você está passando por uma grande luta no teu casamento. Às vezes você já está até separada. Você já está até separado. Você está numa cidade, seu esposo ou sua esposa está no outro. Você está numa casa, o seu esposo e a sua esposa já está na outra. Já é uma coisa morta, já sem vida. Mas se nós for ver pela palavra, o que ocorreu na vida da Sunamita, aconteceu justamente isso. Ela foi lá no Monte Carmelo falar com o profeta, mas o filho dela já estava em casa sem vida. A palavra é bem clara. Se nós fôssemos meditar, você iria ver juntamente com a missionária Fátima, que o filho dela já se encontrava morto. Então, assim eu quero dizer para você, talvez neste momento você pode estar olhando para mim e dizendo, ah, missionária, mas o meu casamento, o meu noivado já acabou, não tem mais jeito. Já acabou, eu fui para um lado e ele foi para o outro, ou assim vice-versa, eu fui para um lado e ela está para o outro, eu já estou até envolvido com outra pessoa, embora não amo. Você pode dizer, ela já está envolvida com outra pessoa, embora também não há nada. Então, quer dizer, eu penso desta forma, diante desta palavra, que isso é uma situação morta, já é algo morto na tua vida. Né? Então, o que tem que acontecer? Muitas vezes você vai encontrar as pessoas e você vai falar, você vai desabafar, você vai contar, você vai arrumar culpas, você vai dar culpas para aquela pessoa, para toda essa situação. Por quê? Porque o seu coração está triste, aborrecido, você está cansado de sofrer. E aí, o meio que você encontra de então apoiar esse sofrimento é falando, é passando para as pessoas aquilo que você está sentindo, como se isso fosse te trazer uma situação assim de mais conformismo. É como se você se conformasse com a situação através de você poder falar. Aquele sofrimento sai de você e você entra em você já uma situação de conforto. Mas na realidade, no outro dia a situação vai estar do mesmo jeito. E aquela pessoa que às vezes ouviu tudo que você falou, ela não vai ouvir para então te ajudar, mas ela vai ouvir, às vezes até mesmo se sentir bem, vai gostar. Ah, merece, ele merece, ela merece o que está passando. Porque você nunca sabe verdadeiramente quem são verdadeiramente as pessoas que querem o teu bem. Então, se você se cala, se você tem realmente um profeta, um pastor, porque ela confiava no profeta Eliseu, porque ele havia profetizado a bênção dela. Então, ela tinha o profeta Eliseu na vida dela, como se fosse para ela a solução
daquilo que ela estava passando. Por quê? Porque ela passou pela morte do filho. Veja bem, ela confiou mais no profeta do que no próprio esposo. Porque quando o esposo dela perguntou, ela falou o quê? Ela falou, vai bem. Ela não falou para o esposo, nosso filho está morto, o filho que Deus nos deu, o filho que o profeta profetizou. E também nós podemos ver aí, também uma coisa que nos chama a atenção, que o esposo dela poderia, nós não sabemos, até mesmo diante de uma revelação dela dizer que esse filho estava morto, poderia até prejudicar a fé do esposo dela. Por quê? Porque ele poderia pensar, ué, mas não foi o filho que o tal profeta disse que ia nos dar? E agora por que esse filho que o tal Deus nos deu, esse filho agora está morto? Então não era de Deus. Ela poderia, com aquela notícia, abalar a fé do esposo dela. Então ela preferiu se calar, preferiu guardar tudo aquilo para ela e ir direto no profeta. Cobrar do profeta, embora ela cobrou do profeta. Né? Ela disse, eu não pedi filho nenhum para Deus, mas ela foi direto na fonte. E então, o que é que houve? Através desta palavra na sua vida, no seu casamento, eu venho dizer para você neste momento, descansar o teu coração em Deus. Põe a tua vida nas mãos do Senhor Jesus. Porque você sai falando a tua vida para todos, em todo lugar, isso não vai resolver o teu problema. O que vai resolver o teu problema é você confiar no Deus da Sulamita. É isso que eu venho trazer da parte do Senhor para você nesta noite. Confia no Deus da Sulamita. Conta o teu problema para o teu Deus. E se você então também tem uma pessoa que te orienta, que tem te auxiliado diante do Senhor, da palavra do Senhor, faça isso. Mas não conte o seu problema para pessoas. Não vá pensando que por muito falar você vai resolver tudo isso, porque você não vai resolver. Amém? Que essa palavra da parte do Senhor possa edificar a tua vida. E assim eu agradeço e a paz do Jesus.